Sejam muito bem-vindos ao canal Coisas de Dayana. Eu sou a Dayana. Estamos aqui para mais uma live e na live de hoje nós vamos dar continuidade à leitura da Bíblia, tá bom? Da Palavra de Deus. Nós estamos aqui todos os dias, excetos aos sábados, né? Lendo a Palavra de Deus e buscando compreensão, buscando entendimento, né? A Bíblia, ela é um livro muito moderno, apesar de ser um livro que foi escrito há muitos, né, há milênios atrás. A Bíblia, ela é muito moderna, ela tem uma linguagem muito moderna. E quando a gente começa a ler e a gente começa a seguir, nós se aproximamos mais de Deus. A gente consegue aí, quando a gente consegue ler a Bíblia, procura entendimento e procura colocar em prática, né, as coisas que nela estão escritas, nós vamos se enchendo do Espírito Santo de Deus, né? Então, eu peguei isso para mim, eu comecei a ler a Bíblia o ano passado, né? E neste ano eu coloquei um propósito de ler a Bíblia aqui no canal, de ler todos os dias a Bíblia aqui com vocês. Tem me feito muito bem, né? E para você que está me acompanhando aqui todos os dias, seja pela live gravada, né, ou no ao vivo, eu tenho certeza que também está fazendo muito bem para você também, tá bom? Então tá sendo uma experiência maravilhosa, né? E vale muito a pena todas as pessoas lerem a palavra de Deus. Independente da igreja que você vai, independente da rotina que você tem, é muito importante que você coloque, né, esse hábito aí na sua vida. Nós começamos a ler a Bíblia aqui desde o começo, desde o livro de Gênesis, e agora nós estamos no livro de Êxodo, né, que é o livro da partida. É quando o povo de Israel saiu do Egito. Foi como Deus libertou esse povo, como Deus usou Moisés, né, para libertar esse povo, os milagres, as coisas que Deus fez e como que Deus estava mostrando o caminho e como Deus estava mostrando também que apesar deles terem aí a liberdade do Egito, era importante, né, viver em obediência a Deus, né? Como que a vida seria melhor sendo obediente a Deus, né? Então esse livro ele fala disso. Inclusive ontem, gente, como tem muitas leis, né? As leis de Moisés, tem os mandamentos também. Ele é um livro assim que fala bastante de leis. Ontem eu fiz um vídeo, curtinho o vídeo, tem acredito 22 minutinhos o vídeo, explicando dos propósitos, né, dessas leis, desses mandamentos, as cidades vizinhas, né, os lugares vizinhos da onde aquele povo escolhido por Deus estava, eles não tinham as leis de Deus. E eram lugares aonde a maldade humana era muito cruel. E até hoje em dia é assim, muitas pessoas vivem longe, né, da palavra de Deus, dos mandamentos, das leis de Deus, e o inimigo toma conta. Então naquela época não era diferente. Então Deus, para fazer aquele povo ser um povo diferente, porque Deus, ele tinha um plano, né, com aquele povo. Jesus, ele tem um povo, ele tem um objetivo com toda, né, a humanidade. Mas aquele povo foi chamado de filho mais velho de Deus. Então Deus, ele queria aquele povo ali como um exemplo, né? Como um exemplo. Então Deus, ele deu mandamentos, ele deu leis para que aquele povo vivesse melhor e fosse um povo diferente. No Egito, a maldade humana era muito grande, as pessoas eram escravizadas, né? Sem direitos, sem folgas, sofrendo. Os filhos eram mortos, então eram pessoas que viviam longe de Deus. Os cananeus, eles faziam sacrifícios,
queimavam filhos, né? Então era um povo também que vivia muito longe de Deus. Então, o povo de Deus, Deus queria fazer a diferença dentre os povos, as pessoas que serviam a Ele e as pessoas que não serviam a Ele. Então, Deus, Ele fez ali leis, mandamentos, e eu fiz um vídeo ontem, né? Eu coloquei uma imagem, né, dos 10 mandamentos, e é mais um vídeo assim para você, não é nem tanto para você ver, é mais para você escutar mesmo, né? Para você conseguir aí, você que não tem o conhecimento dessas leis, desses mandamentos, você tem muitas dúvidas, né? É um livro para você, é um vídeo, né, para você de fato assim entender o objetivo dessas leis. Essas leis, principalmente assim, quando eu comecei a ler a Bíblia aqui, né, o Antigo Testamento, tem muitas pessoas que nunca leram a Bíblia inteira, ou de repente leram, mas não leram com o Espírito Santo, sabe? Leram de qualquer jeito, não conseguiram entender. Então, essas leis, elas são um pouco assim, tem muitas pessoas que ficam com dúvidas e não conseguem entender, né? Mas as leis, elas vieram depois dos mandamentos, e a lei veio para ensinar e também para corrigir aquele povo que estava saindo de uma escravidão, de um lugar de muita idolatria, de um lugar de muita maldade. Então Deus estava mostrando ali com ele que o caminho com ele seria diferente, seria melhor, né? Deus, as pessoas viram o poder de Deus, né? Deus fez milagres, né? Aquele povo ele só conseguiu mesmo sair do Egito por conta de tudo que Deus fez por eles, né? Então Deus deu sinais, Deus deu maravilhas, Deus estava ali corrigindo, educando, civilizando um povo, né? Um povo muito sofrido, que tinha passado por muita luta, muita injustiça, e Deus, ele estava ensinando ali esse povo. Tá? Então eu fiz esse vídeo baseado nisso. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura. Estamos no capítulo de número 23 de Êxodo, tá bom? Se você perdeu os outros capítulos, é interessante que você veja as outras lives. Elas estão todas gravadinhas desde o comecinho, né, da Bíblia. E como tá bem no começo, vai ser mais fácil de você conseguir acompanhar. E como eu disse desde o começo da live, é importante que todo ser humano, toda criatura humana, venha ler a Bíblia, né? Venha ler a Bíblia, venha colocar em prática, né? Comece a colocar em prática a fé, comece a colocar em prática a oração, comece a colocar em prática tudo que está escrito na palavra do Senhor, né? As atitudes, os pensamentos, os comportamentos, porque não somos nada sem Deus. Essa é a verdade, né? Aqui nesse mundo, as pessoas, elas podem conquistar muitas coisas, mas de fato, se ela não buscar a Deus, ela vai ser uma pessoa infeliz. Ela não vai ter felicidade, porque só quem pode completar esse vazio que existe dentro do ser humano é o Espírito Santo de Deus, é Deus, né? Então todas as pessoas, elas têm que ler a palavra de Deus para entender isso e para viver melhor, né? Eu mesmo, se eu tivesse lido a Bíblia desde o começo, desde bem novinha, eu teria evitado uma série de problemas na minha vida. Essa é a verdade. E isso acontece com todas as pessoas que leem e começam a colocar em prática tudo, elas vão aí ter uma qualidade de vida muito melhor, tá? Não significa que você não vai ter problemas na sua vida, não significa que vai ser tudo lindo, perfeito, todos os dias. Não é isso. Mas você vai sim conseguir viver melhor. Você vai ter mais sabedoria para tomar decisões, você vai ter mais estratégias, você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você abre aí a porta, né, para ele entrar, para você se encher dele, né, sua vida com certeza vai melhorar.
Então, uma coisa que eu sempre falo, né, para as pessoas que assistem aqui a live é para elas pegarem um papel e uma caneta, se você puder, né, pegar, é claro, e você anotar as coisas que você achou importante, as coisas que mexeram com você, né? Ou de repente você teve ali um entendimento sobre aquilo que a gente vai ler, o Espírito Santo te deu um entendimento, uma lição preciosa que as pessoas podem aplicar nos dias de hoje, né? Para você estar memorizando melhor, porque quando a gente faz isso, o nosso cérebro, ele memoriza melhor aquilo que a gente aprendeu e também para você estar levando isso para a vida de outras pessoas, né? Porque quando a gente aprende a palavra de Deus, é interessante que a gente leve para a vida de outras pessoas, para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Você pode ganhar aí uma vida, uma alma para Deus, né? Levando a palavra dele. Tem tantas pessoas que estão sofrendo, não necessariamente só de saúde ou só de dinheiro, mas muitas vezes elas estão sofrendo interiormente, né? Então é muito importante que você leve a palavra de Deus para as pessoas também, tá bom? E sempre eu tiro um tempinho aqui, eu leio os comentários de vocês, tá bom? Só que eu não consigo fazer isso quando eu estou lendo ou quando eu estou falando, porque antes de eu fazer a live aqui, eu anoto tudo que eu entendi, né, para mim poder trazer para vocês todas as explicações sobre o capítulo. Então, eu não consigo responder imediatamente, mas eu sempre tiro um tempinho da live para ler os comentários de vocês, tá bom? Agora, vamos começar a leitura. Vou só tomar uma água aqui. E se você ficar com dúvidas, você pode deixar sua dúvida aqui. Oi a todos que estão dizendo oi, boa noite a todos que estão dizendo boa noite, a paz do Senhor. E se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente vai ler, tá bom? Você pode aí deixar nos comentários, tá? Vamos lá então, Êxodo. Capítulo 23. E eu vou ler na versão NVT, tá bom? E aqui é uma continuidade, né, das coisas, das leis que Deus está ali orientando o povo, tá? As leis que devem ser, né, seguidas pelo povo escolhido por Deus para formar ali o povo de Deus. Então Deus está instruindo aquelas pessoas, continua dando leis para elas, e é nessa parte que nós estamos aqui no capítulo de número 23. Não espalhe boatos falsos, não coopere com pessoas perversas, sendo falsa testemunha. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Quando o chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão o influencie a perverter a justiça e não incline o seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Se você deparar com o boi ou o jumento perdido de seu vizinho, leve de volta ao dono. Se vir o jumento de alguém que o odeia cair sobre o peso de sua carga, não faça de conta que não viu. Pare e ajude, e o dono o levantá-lo. Ajude o dono a levantá-lo.
Não negue a justiça ao pobre em um processo legal. Jamais acuse alguém falsamente. Jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Então Deus aqui ele está ensinando, ele está orientando as pessoas a serem justas, honestas, independente se elas vão estar a favor de uma pessoa que é pobre ou que não seja pobre, né? Deus ele está falando também para a gente não fingir que não viu e não ajudar uma situação que a gente pode ajudar também, né? E ele está falando para a gente não ser injusto, porque ele é justo, né? Não aceite subornos, pois eles os levam a fazer vista grossa para algo que se pode ver claramente. O suborno faz até o justo distorcer a verdade. Não explore os estrangeiros. Vocês sabem o que significa viver em terra estranha, pois foram estrangeiros no Egito. Plantem e colham os produtos da terra por 6 anos, mas no 7º ano deixe que ela se renove e descanse sem cultivo. Permitam que os pobres do povo colham e cresçam espontaneamente durante esse ano. Deixem o resto para servir de alimento aos animais selvagens. Façam o mesmo com os vinhedos e os olivais. Vocês têm 6 dias da semana para realizar suas tarefas habituais, mas não devem trabalhar no 7º. Desse modo, seu boi, seu jumento descansarão, e os escravos e estrangeiros que vivem entre vocês recuperarão as forças. Prestem muita atenção a todas as minhas instruções. Não invoquem o nome de outros deuses, nem mesmo mencione o nome deles. A cada ano, celebrem 3 festas em minha honra. Primeiro, celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, o pão que vocês comerem será preparado sem fermento, conforme lhes ordenei. Celebrem essa festa anualmente, no tempo determinado, no mês de Abib, pois é o aniversário de sua partida do Egito. Ninguém deve apresentar diante de mim de mãos vazias. Celebrem também a festa da colheita, quando me trarão os primeiros frutos de suas colheitas. Por fim, desculpa, gente. Por fim, celebrem a festa da última colheita no final da safra, quando tiverem colhido todos os produtos de seus campos. A cada ano, nessas 3 ocasiões, todos os homens de Israel devem comparecer diante do soberano, o Senhor. Não ofereçam o sangue de meus sacrifícios com pão que contenha fermento, e não guardem até a manhã seguinte a gordura das ofertas das festas. Quando fizerem colheita, levem à casa do Senhor seu Deus o melhor dos seus primeiros frutos. Não cozinhem o cabrito no leite da mãe dele. Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. Preste muita atenção nele e obedeça suas instruções. Não se rebelem contra ele, pois ele é o meu representante e não perdoará sua rebeldia. Mas se tiverem o cuidado de lhe obedecer e de seguir todas minhas instruções, serei inimigo de seus inimigos e farei oposição aos que se opuserem a vocês. Meu anjo irá à sua frente e os conduzirá à terra dos amorreus, hititas, ferezeus, cananeus, heveus e jebuseus. E eu destruirei todas essas nações. Não adorem seus deuses,
nem o sirvam de maneira alguma, e nem sequer imitem suas práticas. Antes, destruam completamente e despedacem suas colunas sagradas. Sirvam somente ao Senhor seu Deus. Eu os abençoarei com alimento e água e protegerei de doenças. Em sua terra, nenhuma grávida sofrerá aborto e nenhuma mulher será estéril. Eu lhes darei vida longa e plena. Enviarei pavor à sua frente e criarei pânico entre os povos cujas terras vocês invadirem. Farei todos os seus inimigos darem meia volta e fugirem. Sim, enviarei terror diante de vocês para expulsar os heveus, os cananeus e os hititas. Mas não os expulsarei num ano só, pois a terra ficaria deserta e os animais se multiplicariam e se tornariam uma ameaça para vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que sua população tenha aumentado o suficiente para tomar posse da terra. Estabelecerei os limites de seu território, desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo e do deserto do leste até o rio Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que hoje vivem na terra e os expulsarei de diante de vocês. Não façam tratados com eles, nem com seus deuses. Esses povos não devem habitar em sua terra, pois fariam pecar contra mim. Se vocês servirem aos deuses deles, cairão na armadilha da idolatria. Então aqui nós vemos que Deus, né, ele deu uma série de leis, né, de coisas para aquele povo obedecer e seguir. E Deus prometeu o quê? Que eles iriam ter uma vida plena, que eles iriam viver até a velhice, que eles iriam ser protegidos, né, que os povos iriam ter terror deles, né, iria ter medo deles. Então Deus falou que iria dar água, falou que ele iria dar comida. Deus, ele prometeu uma série de coisas muito boas, né, para aquelas pessoas. Só que aquelas pessoas, elas teriam que cumprir ali as leis arbitrárias, as leis civis, as leis que Deus colocou, né? Algumas leis a gente não consegue, assim, entender muito bem nos dias de hoje, né? A gente vê como uma lei, digamos assim, por exemplo, não cozinhe, eu acredito que Deus falou, não cozinhe o cabrito no leite da mãe, porque eu acho que era um ato assim de maldade, digamos assim, mesmo que fosse com um animal, né? Era um animal que era filhinho daquela mãe. Então Deus, ele é bom. Acho que por mínimo que seja, não é que é mínimo, mas por mais que seja um animal, Deus, ele não gosta de nada que seja ruim. Então eu acredito que era isso. Mas tem algumas leis, a gente lendo, né, todo o capítulo, todas as leis de Deus que ele deu para aquele povo, tem algumas leis que a gente pensa assim, ué, mas e isso? O que eu levaria, né, para os dias de hoje? Às vezes era um ato o quê? De obediência. Deus queria pessoas obedientes, né? Então Deus deu algumas leis de civilização, leis para que aquelas pessoas vivessem melhor, né? Deus também, ele sempre se mostra muito estratégico. Você vê que Deus, ele não falava que ele ia derrotar todas as pessoas que viviam ali com maldade, com idolatria, com coisas ruins. Ele falava que ele não ia derrotar tudo de uma vez, porque senão os animais iriam crescer muito e as pessoas iriam ser minoria, e isso traria ali uma série de consequências para a humanidade. Então Deus, ele sabe o tempo certo de todas as coisas, né? Tudo é muito bem pensado com Deus. Deus, ele não faz as coisas, ele não traça planos, metas, profecias que não seja assim uma coisa que vai dar certo 100%.
Só que Deus, ele queria o quê? A obediência daquele povo. Aquele povo teria que seguir aquela obediência. Deus, ele queria aquela santidade. A Bíblia, ela mostra, né, que para a gente se aproximar de Deus, nós devemos sim buscar por santidade, por lavar, né, as nossas vestes. Hoje nós não temos, né, que fazer, por exemplo, sacrifícios, né, que eram feitos naquela época. Mas hoje nós devemos o quê? Orar, nós devemos se arrepender dos nossos pecados, nós devemos procurar ser pessoas melhores, né? Orar a Deus todos os dias, né? E se santificar todos os dias. É isso que Deus continua querendo, né? Da gente. A gente precisa procurar melhorar todos os dias e se arrepender das coisas, né, erradas que nós já fizemos ou da nossa natureza humana. Nós temos que lutar, né, contra a nossa natureza humana. Deus, ele quer santidade, tá bom? Então aqui eu fiz um resumo, eu fiz aqui algumas anotações, né? Leis e orientações de Deus. Deus dá instruções sobre justiça, cuidado com o próximo e integridade. Ensina a não oprimir estrangeiros, órfãos e viúvas. Ordena descansar no sábado e celebrar 3 festas ao ano: Páscoa, colheita e festa dos tabernáculos. Deus promete vingar e expulsar os inimigos diante de Israel, mas sem injustiça. Deus valoriza a justiça e a misericórdia no trato com todos. O descanso e as festas são para honrar a Deus e lembrar suas bênçãos. A obediência traz proteção, prosperidade, mas a desobediência traz consequências. E isso, gente, é até os dias de hoje, né? A obediência, ela traz mais intimidade com Deus. Quando a pessoa, ela escolhe viver na desobediência, ela escolhe viver longe de Deus, né? Para Deus, ele escutar a gente, para Deus, para a gente se encher do Espírito Santo, nós devemos diariamente lavar as nossas vestes e buscar por Deus, tá bom? Praticar justiça e integridade, não propagar boatos, não favorecer culpados, julgar com justiça e não oprimir os vulneráveis, né? Então, seja honesto no trabalho, na escola, nas suas redes sociais. Não espalhe fofocas ou informações falsas. Ajude quem precisa, como pessoas em dificuldades, crianças, idosos, estrangeiros. Decisões e julgamentos devem ser guiados pelo que é certo e não por interesse próprio. Descanso e renovação. Deixar a terra descansar e observar o descanso semanal. Tire um tempo para descansar de corpo, mente e espírito. Faça pausas na correria do dia a dia e dedique tempo para oração, reflexão, lazer saudável. Descanso é essencial para produtividade e bem-estar e é uma forma de reconhecer que Deus provê. Então é muito importante, né, que a gente tire um dia para descansar, né? Deus, ele mostra isso até com a terra. Ele fala que até a terra precisa descansar. Confiança e direção de Deus. Deus promete enviar um anjo para guiar e proteger o povo. Aplicação para hoje. Confie em Deus nas decisões do dia a dia, mesmo quando enfrentar desafio. Busque orientação dele antes de decisões importantes. Saiba que Deus promete proteção e vitória para quem segue seus caminhos, mesmo contra inimigos e dificuldades. E como que você vai conseguir isso? Você vai conseguir isso buscando mais intimidade com Deus, abandonando o pecado, colocando Deus em primeiro lugar,
tirando tempo, né, do seu dia para conversar com Deus, para ler a palavra dele. Você vai começar a se encher do Espírito Santo de Deus, né? Então, todas as vezes durante seu dia, ou durante sua semana, ou durante seu mês, que você for tomar atitudes, você vai fazer o quê? Orar a Deus. E como você vai estar lendo a Bíblia todo dia, você vai estar orando todo dia, você vai ter discernimento espiritual, né? Jesus, ele deixou o Espírito Santo de Deus, né? Mas a gente precisa se encher dele, né? Então, assim, não adianta você, por exemplo, querer viver no pecado, querer viver fazendo coisa errada, não orar a Deus, não ler a palavra e querer ser guiado pelo Espírito Santo, né? Então, assim, não que isso não possa acontecer, quem sou eu para falar isso? Mas para você se encher do Espírito Santo, para você ter mais sensibilidade à voz do Espírito Santo, você precisa ir praticando essas coisas. Você precisa ir praticando as coisas de Deus. Você precisa ir se enchendo do Espírito Santo de Deus. E a melhor forma é essa. E eu tenho certeza que se você está aqui, você tá ouvindo isso, é porque você quer saber mais de Deus, você quer um relacionamento com Deus, né? Você quer entregar a sua vida para Ele. Muitas vezes você não sabe como, mas você não está aqui à toa. Se você está aqui agora, né? Isso é um ótimo sinal. Aqui na live tá 19 pessoas assistindo. Então, se essas 19 pessoas estão ouvindo isso, é porque elas querem algo com Deus, né? Muitas vezes as pessoas não sabem como, mas elas querem algo com Deus. E eu digo isso para vocês com toda certeza. A melhor maneira de você se aproximar de Deus, né, é você lendo a Bíblia todos os dias. Não precisa ler 20 páginas por dia. Se você conseguir, que bom, leia. Mas assim, o importante é que você leia pelo menos 1 ou 2 capítulos e você reflita sobre o que você está lendo. O que Deus está querendo com isso? Por que que Deus escreveu isso? Por que que isso aqui está escrito na Bíblia, né? E fazer reflexões. Você vai aprender lições como fé, né? Como amor ao próximo, como obediência, como temor a Deus. E você vai começar a colocar isso em prática na sua vida. E você vai começar a se transformar. Então você precisa ler a Bíblia, orar a Deus todos os dias, de preferência mais de uma vez por dia. Converse bastante com Deus, né? Essa é a melhor maneira de você se encher do Espírito Santo de Deus e conseguir aí tomar as melhores atitudes. Evitar influências negativas, não se misturar com povos pagãos ou adorar outros deuses. Evite hábitos, amizades, atividades que te afastam de Deus. Escolham ambientes de companhias e entretenimento que fortaleça sua fé e caráter. Mantenha seu foco em Deus, naquilo que Ele é e considera correto. Você não precisa ser uma pessoa que, por exemplo, você vai ser uma pessoa preconceituosa, sabe? Você vai maltratar as pessoas, você vai desfazer delas, você não precisa ser assim, né? Até porque Deus, ele fala que a gente tem que amar o próximo. Então, não é isso. Mas você tem sim que evitar certas pessoas, certas conversas, certas coisas que você vê, né? Muitas vezes, principalmente hoje, né? Que a maioria das pessoas tem um celular, tem acesso à internet. Às vezes a pessoa ela fica o dia inteiro só vendo meme, só vendo coisas que não tem nada a ver com Deus, entendeu? E não só não tem nada a ver com Deus, mas também não vai trazer para ela um crescimento, sabe, pessoal, um crescimento na mente. São coisas que vai só tirar a sua atenção e vai te deixar vazio. Então, nós temos que viver em vigilância. Nós temos que procurar
ver coisas que vão edificar a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito. Às vezes a nossa vida a gente tá cheio de problema, às vezes está precisando emagrecer, às vezes você está precisando se organizar financeiramente, você está precisando mais de Deus e às vezes você está perdendo muito tempo com coisas que não vão agregar valor em absolutamente nada na sua vida. E às vezes vão até te afastar de Deus, porque são coisas que é o contrário de Deus, sabe? É o contrário os princípios de Deus, é ao contrário as coisas que Deus gosta. Então nós temos que vigiar o que a gente vê, o que a gente assiste, né? O que a gente faz. E quanto mais a gente começa a se alimentar das coisas de Deus, né, mais cheio do Espírito Santo a gente fica. Eu mesmo, desde que eu tenho lido a Bíblia, entendido a Bíblia, leio com calma a Bíblia, eu tenho mais interesses de saber das coisas de Deus, de conversar com Deus, de ler a palavra, de assistir filmes, né, que falem de Deus ou que conte alguma história bíblica. E claro que eu vejo outras coisas também, mas coisas aí que vão de repente me ajudar em alguma coisa do meu trabalho ou do meu corpo, né? Porque tem muitas coisas que não vale a pena a gente ficar perdendo tempo. Pessoas, não é que a gente tem que ficar esnobando as pessoas, mas tem pessoas que a gente não tem que estar se misturando, né? Os hábitos, as conversas, né? Não combinam, né? Então, assim, a gente pode sim falar, né, de Deus para essas pessoas, mas a gente tem que seguir nossa vida e levar o amor de Deus para as pessoas, entende? E a gente não pode ficar perdendo coisas, né, com coisas que de fato não valem a pena, tá? Praticar a generosidade, não oprimir órfãos, viúvas e estrangeiros. Doe seu tempo, recursos, atenção para pessoas em necessidade. Ajude de forma prática, consistente, mostrando amor e compaixão. A generosidade abre portas para bênçãos espirituais e fortalece a comunidade ao seu redor. Isso a gente não tem que fazer também, praticar o bem, a generosidade, pensando em algo em troca, por exemplo, uma bênção divina. A gente não tem que pensar. Isso tem que ser como consequência, tá? Se for para Deus abençoar, se for para algo de extraordinário acontecer, vai acontecer por consequência, mas você não tem que fazer isso pensando na bênção, entende? Você tem que fazer por amor mesmo ao próximo, por amor a alguém que esteja precisando, né? Você tem que fazer isso com o coração cheio de amor, tá? Você não tem que ficar pensando, ai, eu vou fazer porque aí Deus vai ver e Deus vai me abençoar. Não, até porque quando você pratica isso, você se enche mais também do Espírito Santo de Deus. Então, isso já é um benefício maravilhoso para a sua vida, para o seu eu, né? Então, pratique o bem, né? Se coloque no lugar das pessoas, tenha empatia e amor pelo próximo. Então, seja justo, íntegro, honesto. Reserve tempo para descanso, comunhão com Deus. Confie na orientação de Deus para decisões importantes. Evite influências que te afastam de Deus. Pratique generosidade e compaixão diariamente, tá bom? Agora eu vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês, tá bom? Pra gente ir para o próximo capítulo. E se você ficou com alguma dúvida, você pode perguntar, tá bom? Que eu irei te responder.
Gente, quem quiser oração, deixa o nome aqui, tá bom? Que eu irei orar por você. Boa noite. Você não entrou mais pelas madrugadas? Gente, não, eu tô, né, baixando o horário da live. Eu tô muito feliz que eu tô conseguindo fazer a live mais cedo. Fica melhor pra mim esse horário, né? Por conta das minhas filhas também. Olha, de madrugada, gente, eu não pretendo fazer. Só se eu não conseguir fazer durante o dia, durante a noite, aí eu faço na madrugada. Mas se não, eu não vou fazer porque acaba me sobrecarregando muito. Talvez em dezembro, quando minhas filhas estiverem de férias, aí eu volto a fazer de madrugada. Que Jesus abençoe. Gente, eu não frequento ultimamente nenhuma igreja, tá? Eu tenho lido a Bíblia e tenho falado com vocês de Deus aqui no canal, tá? Lendo a Bíblia. Mas eu não frequento nenhuma igreja. Louvado seja o nome do Senhor. As escrituras são luz divina, cheia de amor e paz. O Juninho, eu vou colocar seu nome aqui, tá bom? Para oração. É divino estar aqui ouvindo as escrituras. Amém. Então, tem uma pessoa aqui falando muito mal de mim, falando que eu não sou de Deus. Eu espero, sabe, que Deus perdoe os meus pecados, gente. E realmente, né, eu sou uma pessoa que já pecou, eu não sou perfeita, né? Essa pessoa tá julgando, né, os meus vídeos passados. Eu não vejo nada demais com os vídeos passados, gente. Não vejo, não. A única coisa assim que eu não faço dos meus vídeos passados é tomar noz da Índia, que era uma semente que eu tomava, né? Que era emagrecedora. Eu descobri que ela faz mal e eu não tomo mais. E todas as pessoas que perguntam sobre essa semente, eu falo que eu, né, na época eu não sabia, não tinha as informações. E eu achava que por ser natural eu podia tomar, né? Então hoje, assim, a única coisa que eu não faço mais, todo mundo que quer fazer e vem pelo meu canal me pergunta é sobre a sementinha noz da Índia, que eu não tomo mais e não indico ninguém a tomar. Tive muita queda de cabelo. Agora sim, eu já falei também, né, aqui no canal sobre emagrecimento, essas coisas. E, gente, eu não me arrependo. Eu acho que todas as pessoas, elas têm que se cuidar,
né? Elas têm que se cuidar, elas têm que fazer exercícios, né? Eu não acho isso pecado, eu não acho isso errado, tá? E se for que Deus me mostre, né? Deus ele pode sim me mostrar, mas gente, eu acho que o nosso corpo, ele é templo de Deus. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, tá bom? Eu não acho que isso é errado. E eu acho, gente, que todas as pessoas que estão aqui na live, todas as pessoas do mundo devem estudar a Bíblia e devem levar o amor de Deus. Essa pessoa está falando que sou formado em teologia e a Bíblia não ensina isso, ele falou. Gente, o apóstolo Paulo, quando ele, né, tem cartas de Paulo, né? A Bíblia, ela tem um espaço para Paulo e Paulo, gente, era um pecador. Moisés mesmo, a gente está lendo a história de Moisés. Moisés, ele matou um homem. Entendeu? Então, assim, as pessoas, Deus, eu não tô falando aqui para vocês que eu sou uma escolhida de Deus, assim como Paulo, assim como Moisés. Quem sou eu, gente? Eu sou só um ser humano, né? Eu sou uma pessoa que já fiz sim coisas erradas, já cometi pecados, mas todos nós somos pecadores. E isso não limita as pessoas de ler a Bíblia, de falar de Deus, né, de explicar a Bíblia. Nenhuma pessoa, Deus não fala isso para as pessoas. Não falem de mim, porque você já pecou. Deus não fala isso, tá? Então, assim, eu não sou perfeita, tá bom? Eu não sou pastora também. Eu não me importo das pessoas me chamar de pastora, eu realmente não ligo. Só que eu não tenho, por exemplo, uma igreja, assim, não. Eu sou uma pessoa comum, uma pecadora, e eu estou aqui lendo a Bíblia com vocês. E tem alguém aqui do lado da minha casa que ligou uma maquita, gente. Tá dando para ouvir muito barulho da maquita? Então, se estiver ouvindo, se tá dando para ouvir muito, né? Se vocês puderem me informar aí, mas também eu não vou parar de fazer a live por causa disso, né? Mas eu peço perdão pelo barulho. Só que vocês, gente, tanto eu quanto você, nós não devemos, né, não falar de Deus só porque nós somos pecadores. Porque tirando Jesus, todas as pessoas que apareceram na Bíblia vai ter algum erro, vai ter algum pecado, vai fazer alguma coisa. Então nós temos que sim levar a palavra de Deus, tá bom? É que o inimigo, ele não quer que a gente faça isso. Então, ele critica as pessoas, ele quer colocar a gente para baixo, né? Porque ele não quer que as pessoas falem para as outras pessoas, olha, se torna uma pessoa melhor, vai ler a Bíblia, vai procurar melhorar como pessoa, se encha do Espírito Santo para você ter as melhores atitudes na sua vida. O inimigo ele não quer isso. O inimigo ele quer mentes vazias, né? Ele quer pessoas vazias para quê? Para ele habitar e para ele destruir a sua vida. É isso que ele quer. Ele não quer que você se encha de Deus, que você leve a palavra de Deus, porque isso automaticamente vai melhorar você. Então ele não quer isso. Ele quer destruir a vida das pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, gente, eu vou dar continuidade aqui. Teve uma pessoa que falou: não consigo acreditar nisso.
Talvez exista realmente um Deus, mas acho que não será nenhum desses. Deus, ele falou para a gente não acreditar em outros deuses, para a gente acreditar só nele, tá bom? E a gente só consegue mesmo, gente, se encher do Espírito Santo quando a gente começa o quê? A orar a Deus. A gente começa a orar, a gente começa a ler a Bíblia, aí a gente começa a sentir o agir de Deus, né? Então, por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia, né? E orar. E tem bastante gente falando que confia em Deus, que gosta das lives também, né? Muita gente falando para mim não ligar. E, gente, eu realmente não ligo para isso. Eu não ligo. Eu não ligo mesmo porque minha consciência, ela tá limpa. Eu não tô falando aqui coisas da minha cabeça. Eu estou falando coisas da Bíblia, né? Que estão na Bíblia, na palavra de Deus. Não são coisas que eu tiro da minha cabeça para trazer aqui para vocês. Muito pelo contrário, eu tenho até medo de falar alguma coisa que, por exemplo, né, não agrade a Deus. Então, antes de eu ler, antes de eu trazer aqui no canal, né, o capítulo da Bíblia, eu primeiro faço um estudo. Eu não pego e leio. Eu leio aqui ao vivo com vocês, mas antes eu li. Eu fiz o estudo, né? Eu orei para depois eu trazer aqui para vocês. Eu não chego aqui e leio e falo a minha opinião. Não. Primeiro eu leio sozinha, né? Eu interpreto e a vontade de Deus, ela é linda, perfeita e agradável. Então, eu não falo coisas erradas aqui, tipo da Bíblia, né? Pra vocês fazerem coisa errada. Eu tenho até medo disso. E que Deus tenha misericórdia, né, de quem faz isso. Muitas pessoas usam, né, a palavra de Deus para se beneficiar, para distorcer. Eu, de fato, não consigo entender como essas pessoas têm coragem de fazer isso, né? Então vamos lá, capítulo de número 24. Então o Senhor disse a Moisés: Suba ao monte para encontrar-se comigo e traga Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel. Todos devem adorar de longe. Somente Moisés está autorizado a se aproximar do Senhor. Os outros não devem chegar perto, e ninguém mais do povo tem permissão de subir ao monte com ele. Imagina o privilégio, né, gente, de Moisés, né? Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor. E todo o povo respondeu em uma só voz: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Logo cedo, na manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte. Também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel. Em seguida, enviou alguns rapazes israelitas para apresentarem ao Senhor holocaustos e touros, sacrificados como ofertas de paz. Moisés colocou em vasilhas metade do sangue desses animais e aspergiu as portas, metade sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e leu em voz alta para o povo. Mais uma vez todos responderam: Obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que ele ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu-o sobre o povo e declarou: Este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhes deu estas instruções. Depois Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes de Israel subiram ao monte, onde viram o Deus de Israel, e sob os pés dele havia uma superfície azulada como safira e clara como o céu. Embora esses nobres de Israel tenham visto Deus, ele não os destruiu. Eles participaram de uma refeição na presença dele.
Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá, e eu lhe darei tábuas de pedra, nas quais gravarei a lei e os mandamentos para ensinar o povo. Peraí, gente. Ensinar o povo. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá, e eu lhe darei tábuas de pedra, nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar ao povo. Moisés e seu auxiliar José partiram e subiram ao monte de Deus. Esperem aqui até voltarmos, disse Moisés aos líderes. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante a minha ausência, poderá consultá-los. Então Moisés subiu ao monte e a nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem cobriu por 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem para os israelitas, que estavam ao pé do monte. A glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Moisés desapareceu na nuvem ao subir no monte e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Gente, se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Eu já vou passar aqui as coisas que eu achei importante sobre esse capítulo. Só deixa eu ver aqui uma coisa rapidinho. Enquanto isso, se vocês quiserem, vocês podem deixar aí as dúvidas de vocês, tá? Bom, gente, então nesse capítulo de número 24, mostra, né, a busca da intimidade com Deus, né? Moisés sobe ao monte com Arão, Adab, Abiú e 70 anciões. Deus chama Moisés sozinho ao topo do monte. Deus deseja comunhão, mas precisamos de preparo, dedicação para nos aproximar dele, né? Momentos de oração, meditação na palavra, silêncio espiritual ajudam a criar intimidade com Deus. Então, quanto mais a gente pratica as coisas de Deus, mais intimidade com Deus, né, a gente vai tendo. Obediência e compromisso. O povo diz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés arpege o sangue do sacrifício para selar a aliança. Viver de acordo com a palavra de Deus e cumprir compromissos espirituais fortalece a nossa fé. Nossos atos de obediência e compromisso são sinais de aliança pessoal com Deus. Reconhecer a glória de Deus. Os líderes viram Deus de forma manifesta sobre um piso de safira. Deus se manifesta de formas que podemos compreender, mesmo sem ver sua essência total. Devemos observar, admirar e aprender com sua presença em nossa vida diária. Então, todas as vezes que você começa a se aproximar de Deus,
a buscar intimidade com Ele, você começa a sentir mais Deus, né? Dedicar tempo à revelação divina. Moisés fica 40 dias e 40 noites no monte recebendo instruções de Deus. Precisamos de tempo reservado para ouvir Deus, estudar a Bíblia, refletir sobre sua vontade. O crescimento espiritual exige tempo, disciplina e paciência, assim como Moisés recebeu instrução direta e prolongada. Então, assim, Moisés, ele buscava, né, por intimidade. Não era uma coisa rápida, não era uma coisa de um dia para o outro, né? Então Deus, ele vai trabalhando na pessoa, e quanto mais você vai se esvaziando de você, quanto mais você vai deixando as coisas, né, de fazer coisas que não agradam a Deus, né, que são coisas, vontade aí da carne, né, e fazendo as coisas que agrada a Deus, buscando intimidade com Deus, mais você vai se enchendo dele, né, mais você vai sendo mais sensível para sentir as coisas de Deus. Então, um resumo: busque intimidade com Deus por meio de oração e meditação. Obedeça e se comprometa com a palavra de Deus. Reconheça e admire a presença de Deus na sua vida. Reserve tempo para aprendizado, reflexão e orientação divina. Quanto mais você fizer isso, né? Quanto mais você fizer isso, mais você vai se encher de Deus, melhor você vai ficar, tá bom? E se você ficou com alguma dúvida, esse é o momento de você tirar a sua dúvida. Na verdade, o povo de Deus sempre foi perseguido, mas Deus sempre nos garante a vitória. Isso mesmo. As pessoas, né, quando elas seguem a Deus, elas têm que entender isso. Deus, ele não garante que você vai ter uma vida onde você vai ter tudo o que você de repente coloca aí, né, no seu coração. Deus, ele não promete necessariamente, não que ele não possa te dar as coisas desse mundo, tá? Deus, ele fala que você vai se encher do Espírito Santo de Deus, né? Você vai ter mais sabedoria, você vai saber tomar as melhores atitudes. Quando você passar por um momento difícil, você vai saber lidar melhor com aquilo, né? Então é isso que você tem que buscar. Deus, ele faz as pessoas terem compaixão por você, né? Você tem a graça das pessoas, mas vão ter pessoas também que vão te perseguir, né? Então você não tá livre das coisas ruins desse mundo, porque nós estamos num mundo caído, né? Mas Deus promete também a vida eterna. Aí sim, na vida eterna não vai ter mais dores, não vai ter mais sofrimentos, não vai ter mais esses problemas, né, que a gente tem nesse mundo, tá? Lâmpada para meus pés, a tua palavra é luz para o meu caminho. Amém. Intimidade com Deus é algo profundo, é algo que você tem que buscar todos os dias, né? Moisés ali, ele ficou 40 dias e 40 noites no monte, né? Então, assim, não é uma coisa do dia para a noite. Tem muitas pessoas que acham, né, que Deus tem a obrigação de fazer o que elas querem, do jeito que elas querem, no momento que elas querem. E não é assim. O tempo de Deus é diferente do nosso, né? A mente de Deus é diferente da nossa. Deus, ele vê lá na frente, né? Então nós temos que confiar em Deus e buscar por ele, tá bom? Então, gente, essa foi a live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, tá bom? Amanhã vai ter mais live, a gente vai dar continuidade aí na leitura, vamos ler o capítulo de número 25. Se você perdeu as lives anteriores, elas estão todas gravadas.
E é muito interessante que hoje, né, você que assistiu essa live, de repente você pegou aí o bonde andando, mas você veja o vídeo que eu fiz ontem. Ele tá com uma a capa dele tá os 10 mandamentos, né? Vai ser bem interessante você ouvir esse vídeo, tá? Porque tá falando dos propósitos, né? Por que que Deus deu essas leis ao povo, né? Por que que Deus deu os mandamentos, tá bom? Para as pessoas. Então, assim, eu não consigo fixar um horário fixo, né? Para as lives, mas deixa o sininho ativado, né? O sininho de notificação, que se você também não conseguir assistir ao vivo, vai ficar gravadinho também a live, tá bom, gente? Por enquanto eu não consigo fixar um horário fixo aqui, tá bom? Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada pela sua palavra. Senhor, abençoa e proteja todas as pessoas que entraram aqui nessa live. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, gente, fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.